Maravilha de Mulher está começando e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante: violência doméstica, violência contra a mulher. E para isso nós estamos recebendo aqui a doutora Stephanie Azevedo, ela que é especialista na vara da família, ela cuida de família e, portanto, trabalha com muitas mulheres. Doutora Stephanie, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pela oportunidade. E aí nós vamos falar desse assunto hoje, né, doutora? Sim. É um assunto que nesse momento de isolamento, ele cresceu, né? Mas os números não cresceram, né? Não, os números, inclusive, eles deram uma diminuída. Mas isso se deve justamente por elas não estarem conseguindo denunciar, né? Infelizmente, com essa... estando em casa, junto com o abusador, na maior parte das vezes, e muitas vezes os abusadores, como gatilho, tiveram a perda do emprego, estão mais ociosos, então estão aumentando drasticamente os fatos, né? Embora a estatística continue ali estacionada. E é um assunto de extrema importância a gente trazer para a TV, porque muita gente vive essa violência doméstica em casa e não consegue identificar, né, doutora? Muita gente. É um ciclo, né? E esse ciclo, ele varia muito de tempo, né? Algumas mulheres podem ficar anos, outras conseguem identificar um pouco mais rápido. Então, quanto mais a gente tiver espaço para falar e mais a gente conseguir tratar sobre isso, a possibilidade das mulheres quebrarem esse ciclo de forma prematura é maior. E quais são os primeiros sintomas ou sinais? Então, eu acho muito importante a gente estabelecer que quem tem um perfil é o abusador. O abusador, ele apresenta um perfil muito nítido. E embora muitas pessoas pensam que as vítimas se encaixem em alguns perfis, não. A violência doméstica, infelizmente, ela é muito democrática, né? Então ela acaba atingindo ali desde da mais vulnerável até a mais independente, por assim dizer. Então, claro que a gente tem que respeitar os recortes, né? Por exemplo, hoje o maior número, se a gente estatisticamente falando, é da mulher negra e periférica, no caso da violência doméstica. Mas essa violência atinge todas as outras mulheres. Por quê? Porque esse abusador, ele é, em sua, assim, essência, extremamente manipulador. Então, ele não vai chegar de forma agressiva, ele não vai chegar de forma narcisista já. Ele vai conquistar essa vítima. Ele é muito atencioso, ele é muito carinhoso, ele se apresenta como um príncipe. É um lorde. É um lorde. Ele é aquele que você vai falar: nossa, eu não consigo viver sem. Como que eu vivia sem esse homem antes de conhecê-lo? Então é muito claro isso. E ele se aproxima dessa forma, né? E com isso ele vai entender aquela vítima. Ele estuda a vítima mesmo. Então ele vai entender a vítima, ganhar confiança, oferecer tudo que aquela vítima quer. E isso, quando a gente fala isso, a gente pode imaginar: então o abusador vai ter que ser rico. Não. Ele vai respeitando ali a camada social que ele se encontra. Por exemplo, uma mulher que tem o sonho de ter filho, o que ele vai oferecer para ela a gente vai ter muitos filhos, a gente vai ter uma família linda. A mulher que tem o sonho de ter uma carreira: nossa, como eu te admiro, como eu respeito a sua carreira, nesse primeiro momento. Então, nesse primeiro momento, ele vai oferecer tudo. E a partir do momento que ela ganha confiança, a gente fica vulnerável, né? Quando a gente tem uma amizade, quando a gente tem uma intimidade maior com alguém. Que já gerou esse sentimento, né? Já gerou um sentimento, a confiança. Se eu confio em você, eu vou contar pra você o que me faz mal. Eu vou contar pra você o que me deixa triste. E é a hora que ela vai falar, vai contar de tudo pra ele, né? Que é o que a gente faz quando a gente tem um companheiro, né? Então eu vou falar, digamos, uma mulher que reclame. Fale assim: eu tenho problema com meu pai. O meu pai nunca respeitou o que eu quero fazer. Digamos que esse seja o problema, essa seja o calcanhar de Aquiles daquela mulher. O que ele vai fazer? Ele vai ouvir, ele vai ser um ouvinte, ele é um ouvinte maravilhoso. No momento que ele precisar começar ali a acabar com a autoestima dessa mulher, ele vai usar exatamente essa arma. Então ele vai falar:
Seu pai realmente tinha razão. Olha só, você realmente é uma pessoa fraca. Você realmente é uma pessoa ruim. Então ele vai usar tudo o que você tem como fragilidade para justamente aniquilar toda a sua defesa. E não tem um tempo específico, né, doutora? Cada abusador tem um tempo de relacionamento que pode desenvolver a agressão, né? Não tem assim, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Exatamente, não é assim uma fórmula matemática que, olha gente, em 3 meses, eles dão muito indícios, tá? Eles são muito, assim, é sutil os indícios, alguns são mais, outros são menos, mas... Por exemplo, o controle, entendeu? Sabe aquela pessoa que começa a controlar a roupa? E não que ela vai chegar e já de cara falar pra você, olha, não quero que você use saia. Ele vai começar a falar assim, você fica tão mais bonita de calça jeans. Nossa, você é linda, maravilhosa, mas eu acho que você valoriza muito mais a sua beleza, você não usa batom vermelho. Então ele vai de forma muito sutil... dando esses indícios, esse controle, porque o abusador ele tem uma necessidade imensa de ter o controle da situação. Tudo que foge do controle é onde ele perde o desespero mesmo. É onde ele perde, é onde ele começa a perder campo, porque começa a ter a conscientização da vítima, né? Então, se a vítima começa a se conscientizar, ele começa a se desestabilizar. Então, um dos itens é o ciúmes exagerado. O ciúmes exagerado, eu acho que é o item que aparece mais cedo, entendeu? Em vários graus. Pode ser naquele que tem aqueles o que eu fico muito triste, porque às vezes é muito romantizado, né? Nossa, ele rasgou um shorts meu, ele rasgou uma foto do meu ex-namorado. Gente, isso não é comum, entendeu? Não é comum uma pessoa... querer ter posse sobre você. Então, ninguém é de ninguém. Ou destruir um passado, né? Destruir um passado. Todo mundo tem um passado. Ele tem um passado, você tem um passado. E não tô falando que ninguém vai ter que colocar foto de um ex ali na estante. É lógico que a gente não vai fazer isso. Mas, por exemplo, ter a foto às vezes é um segundo casamento. Não permitir que você tenha o álbum do primeiro casamento. Às vezes você tem foto com seus filhos e esse outro relacionamento. Não, tem que dar fim. Então são detalhinhos que começam sutis. Então, assim, se a pessoa estiver muito bem, porque o que acontece? O que faz a pessoa permanecer muito tempo nos relacionamentos abusivos? É a autoestima dela que é aniquilada. Só que isso não vai ser de um dia para o outro. Então, ele usa aquelas armas, como eu comentei, né, no início, de destruir a autoestima dela. Porque na hora que ela tiver com a autoestima muito baixa, aí ela já não sai naquele relacionamento. Aí ela vai perdurar ali por bastante tempo. Isso é algo que prende, né? E muitas das vezes a vítima, ela acha que é comum, né? O ciúmes é comum, né? Outra questão também é proibir, né, o círculo de amizades. Exatamente, começar a controlar amizades, porque o que acontece? Muitas vezes a gente tá ali apaixonado, o cara é um lorde, imagina, o cara te oferece tudo, ele é maravilhoso, a única coisa que ele fala pra você é não usar saia. Entre eu ter um amor maravilhoso e não usar saia, o que tem em não usar saia? Exatamente. E assim a gente começa sempre no, né? O que tem? O que tem? Então muitas vezes as pessoas à volta dessa vítima percebem antes dela, que aquilo ali não tá muito certo. Só que essas pessoas começam a alertar ela. Olha, digamos, Stephanie, não tá certo. Antes você usava saia todo dia, agora eu não te vejo mais de saia. Nossa, antes você postava foto sorrindo e agora eu tô vendo você só com fotos mais sisuda. E daí o que ele vai usar? Ele começa a usar inclusive isso para afastar essa vítima de todo o círculo social, incluindo mães e parentes. Muitas vezes eles Principalmente, né? Porque são as pessoas que mais vão estar preocupadas e mais vão querer afastar a vítima desse abusador. E também vão ter intimidade, né? Porque a família tem a intimidade de chegar e falar, observar o que está acontecendo, né? Uma pessoa, um vizinho, por exemplo, talvez até veja alguma situação, mas você vai falar, não posso... Não vou me intrometer, né? Nossa, a gente tem aquela premissa que infelizmente mantém muito... em briga de marido e mulher não meta a colher. Então é exatamente isso. Os não tão próximos não vão querer. Agora mãe, irmã, são os primeiros que ele começa a implicar. Então o que ele vai falar?
Eles têm inveja do nosso... Tá vendo? Digamos, se é uma irmã que é solteira. Essa irmã não consegue homem nenhum. Por isso que ela fica querendo se intrometer no nosso relacionamento. É uma mal amada, né? É uma mal amada. É uma... Enfim. A sua mãe é uma chata. Exatamente. Né? Sua mãe, você já é grande. Você não tem que participar sua família do que acontece. Vida de casal é vida de casal. Então, eles começam a usar isso justamente para afastar. E a pessoa que tá ali começa mais uma vez eu tenho um homem tão maravilhoso, realmente, né? Acho que as pessoas estão com inveja. A pessoa começa a questionar, entendeu? Principalmente em época de rede social, que a gente tem ali uma overdose de casais felizes e de vidas perfeitas. Quem que acaba não querendo, por causa disso, ter também a foto perfeita, a vida perfeita, o marido perfeito? Então, muitas vezes a pessoa vai se calando e vai se afastando. E quais mais outras características? Olha, o controle econômico também, quando a pessoa começar a querer controlar. Às vezes, porque a gente pensa que muitas vezes essa vítima vai ser dependente financeira. Não, às vezes elas são mulheres completamente dependentes financeiramente falando, e ele começa a querer controlar, falar assim, vamos guardar dinheiro pra gente casar, pra gente ter uma casa, só pra ele começar a ter controle desse dinheiro dela, entendeu? E muitas vezes esse dinheiro é 100% dela, e ele manda e desmanda nesse dinheiro, no que ela deve comprar. Começa a pedir coisas, entendeu, pra ela, começa a... Por exemplo, às vezes a mulher tem carro, esse cara começa, que daí vai ser as duas coisas, o controle, porque a partir do momento que você tá sem carro, você fica um pouco mais limitada, né? E já tem o controle mesmo, já começa a ter o controle ali das posses dela. Ele começa a pegar o carro dela emprestado, entendeu? E ele começa a usar esse carro muito mais do que ela. Quando tá comigo, eu que vou dirigir, entendeu? De uma forma que ela começa a deixar de ter controle, né? A dominar tudo que envolve ela. Gente, quanta informação importante, né? Quantos vestígios que a gente precisa olhar mesmo no dia a dia para identificar a violência doméstica. O programa Maravilha de Mulher já volta, fica aí. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível. Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no For Bride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de R$980 a R$2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas.
maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar o seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Stephanie Azevedo, ela que trata da vara da família, e nós estamos falando sobre violência doméstica. Doutora, qual que é o ciclo desse relacionamento abusivo? Sim, é legal a gente falar do ciclo, porque assim, esse ciclo é um ciclo vicioso, né? Então ele vai se repetindo até que aquela mulher consiga colocar um fim nisso, né? Até que essa relação chegue ao fim. Ou ad eterno, entendeu? Que é quando, infelizmente, muitas vezes culmina num feminicídio ou em alguma coisa nesse sentido, né? Tem mulheres que superam no primeiro ciclo, né? Outras não. Outras não. E esse ciclo, ele não tem um tempo certo. E, normalmente, eles vão diminuindo o tempo. O espaçamento de cada uma dessas fases. Sim. Então, assim, o primeiro momento, o primeiro ciclo que ela for viver disso, pode demorar, tipo, 1 ano para o ciclo se completar. 2, 3, às vezes até 5. E, assim, vai cada vez tornando menor até que chega a ser semanal, entendeu? Chegam a ser mais rápidos. A primeira é aquela fase da conquista, que é o que eu tinha comentado no primeiro bloco, né? Que é o momento. Só que essa fase, aí você fala, Stephanie, mas você já conquistou, na próxima vez vai ter de novo? Vai. Porque é sempre renovado com novas promessas. Sim. Entendeu? E infelizmente é nesse momento que às vezes a mulher pensa que vai superar engravidando de novo. Isso. Ou então dando o primeiro filho. Às vezes ali ele fala, não, vamos colocar uma borracha nisso, vamos começar nossa família de novo, vamos ter um filho. Sim. E daí ela vai lá, engravida. Ou faz uma viagem. Ou vamos mudar de cidade. Vamos mudar de cidade. Ah, você queria fazer uma reforma em casa? Vamos fazer essa reforma. Então sempre vão ter uns marcos assim, entendeu? É a fase da conquista, é a fase onde ele vai querer conquistar aquela mulher novamente. Então ele vai oferecer alguma coisa. Depois tem a lua de mel, que seria vivendo o que foi. Então, digamos, esse de uma nova cidade. Eles foram para uma nova cidade, né? Na fase da conquista, ele prometeu a nova cidade, eles chegaram na nova cidade. Nas primeiras semanas, ou como eu falei, não tem como a gente prever o tempo, né? Nessa fase de lua de mel, vai ser maravilhoso. Ele vai se demonstrar de novo o Lorde lá do início do relacionamento. Mostrando que realmente ele vai cuidar da casa. Vai cuidar da casa. Ele começa a se mostrar muito vulnerável, tá, gente? Eu acho importante a gente colocar aqui que normalmente esses abusadores, eles têm problemas com vícios, entendeu? Ou seja, uma adicção, que é droga, qualquer tipo de droga, né? Ou seja, um alcoolismo, ou seja, às vezes um vício em jogo. Eles normalmente desenvolvem alguma forma de vício. Certo. E eles têm muito problema com as famílias dele. Então, o que acontece? E é nesse momento que ele causa ali uma dependência emocional. A gente tem até grupos de codependentes, que é justamente nesse momento que pega. Por quê? Porque assim como a vítima conta pra ele todas as peculiaridades ali, todos os calcanhares de Aquiles dela, ele também conta pra ela. Ele conta o quanto a infância dele foi difícil. Sim. Ele conta o quanto é difícil o vício pra ele, o alcoolismo ou a adicção, e o quanto ela faz bem pra ele, o quanto ela é necessária e o quanto ela é a única que entende esse amor. E aí ele consegue prender mais ainda a vítima, né? Exatamente, porque a vítima se sente completamente responsável por aquela pessoa. Eu sou a única que entende ele. Ele já sofreu muito a vida inteira. Como que eu vou largar ele? E normalmente nessa fase da lua de mel, ele tá ali mudando, entendeu? Então ele tá parando de beber, ele tá parando de usar droga, ele não tá mais jogando compulsivamente.
E ela fica com muito medo, tadinho, imagina, eu vou largar ele aí que ele vai se Agora jogar que ele nas tá melhorando, drogas. né? Exatamente. E então essa fase da lua de mel é a fase que ele mais se mostra vulnerável e o quanto ele precisa dela, o quanto ela é necessária para manter esse ciclo, né? E daí, um belo dia, esse ciclo começa a chegar na tensão novamente. Então é quando começa a surgir de novo, ele falou que ia mudar, mas ele começa a ficar de novo com ciúmes porque você colocou aquela saia, que ele já tinha comentado lá atrás que você não devia usar. E ele começa a responsabilizar essa vítima. Você sabe que eu tô mudando, mas você me provoca colocando a saia. A culpa é sua. A culpa é sua. Você sabe que eu sou nervoso e você me deixa ainda mais nervoso. Se você não tivesse feito isso, eu não teria bebido. Exatamente. Eu só bebi porque você fez isso. Você que me provoca, Isso. você me deixou nervoso, você não me deixa calmo. Exato. Aí eu tenho que beber. Eu preciso sair com os meus amigos. Ô, gente, a questão não é nem o sair Sim. com os amigos, não é nem o beber. Isso. É o compulsivamente. É o beber, é aquela pessoa que bebe e sai do corpo, que se transforma numa outra pessoa, que fica mais agressiva, que fica mais violenta. Essa é a questão. E eles, normalmente, eles usam isso muito como muleta, entendeu? Então, aí começa essa tensão de... Tá vendo? Você já tá me tirando do sério de novo. Se eu tô começando a... Porque daí ele volta a beber. Isso. Aí você vai reclamar com ele que ele bebeu. Aí ele vai falar que ele tá bebendo mais porque você tá reclamando. Então, ele sempre consegue culpabilizar a vítima por tudo que acontece na vida dele. Ele nunca é responsável por nada. Sim. Entendeu? E muitas vítimas ficam presas nisso e entende que a culpa é dela mesma, né? A ponto, Ela já veste conversei com aquela mulheres culpa. que falam isso, né? Exatamente. Do tipo, realmente, eu não devia ter feito isso, foi eu que provoquei. Eu sabia que ele não gostava que eu punha saia. E bem no dia que a gente ia naquela festa, eu fui de saia. E aquele cara ainda olhou pra mim. Então a vítima, que já tá muito fragilizada, ela vai encarar essa culpa como dela. Então, nós só recapitulando, pessoal de casa. Então, a gente tem a parte, então, da conquista, a parte de lua de mel, agora da tensão. Da tensão, que é E aquele a que próxima? antecede. E a próxima é, de fato, a agressão. A agressão. E a agressão... A tensão seria mais psicológica ou não? Não, porque eu acho que é até legal a gente falar isso, é até muito legal a sua pergunta, porque a agressão, quando a gente fala agressão, a gente já imagina que é a pessoa que vai bater, que vai fazer alguma coisa fisicamente. Não, essa agressão, ela pode ser de 5 formas, sim. que depois a gente vai falar de Isso, cada uma ótimo. delas certinho. Essa tensão, ele ainda tá bonzinho com você, ele ainda não tá te xingando, ele tá falando assim... Ai, amor, você sabe que eu não gosto dessa saia, você me deixa nervoso. Aí eu acabo ficando com vontade de beber. Ele ainda tá se controlando, entendeu? Ele ainda tá ali naquela roupa de cordeiro muito apertada, mas Sim. ele ainda tá na roupa de cordeiro dele. Ele ainda não saiu, ele ainda não se mostrou. Só que a vítima, depois da primeira, segunda, terceira vez... Ela começa a viver numa tensão tão intensa que ela já sabe, a partir da palavra dele, que já tá começando Sim. a chegar perto da agressão. E a agressão de fato, vai ser a agressão, que vai poder ser de 5 formas diferentes, né? Sendo a pior delas, a física, e podendo chegar a culminar o feminicídio mesmo, né? Então é quando ele não aguenta mais, porque é uma fantasia pequena pra ele, a fantasia de cordeiro, né? Então não adianta que ele não consegue se manter muito tempo dentro desse personagem. Sim, e muito dos homens têm a característica de fazer isso com várias mulheres, né? Tá num relacionamento, Sim. termina, passou por todas essas fases, busca um outro relacionamento e vive tudo de novo nesse outro relacionamento. Infelizmente, o relacionamento abusivo, ele é cíclico em várias formas, né? Esse abusador, que se transforma num abusador posteriormente, ele pula de relacionamento em relacionamento abusivo, ele não conhece outra forma de se relacionar com as pessoas. E ele faz isso porque é como ele foi criado. Então, esses abusadores, eles, em 90% dos casos, eles vêm de lares que aconteceu não necessariamente o abuso dessa forma, mas vem de lares complicados e que em algum momento ali na infância dele, ele entendeu que essa era a forma de se relacionar. A gente tem um projeto bem interessante
que inclusive foi a promotora de justiça, que ela é idealizadora do Justiça de Saia, onde ela começou a fazer um trabalho bem legal com os abusadores. Porque esses abusadores, eles são muito reincidentes, né? Quando não tinha esse projeto dela, a reincidência era em torno de 65%. Bem alta, né? Bem alta. Depois que ela começou a fazer esse projeto, e a ideia é que esse projeto se torne a nível Brasil, e seria muito interessante, aí a gente depende muito das políticas públicas, né? A reincidência passou a ser 2%. Olha que Então, é muito alta, entendeu? Uhum. Porque é assim, muito baixa, né? Sim. O sucesso é muito alto. Muito alto. Por quê? Porque eles começaram a entender justamente isso. São homens doentes também. Sim. Não justificando, tá, gente? Não tô falando, então coitadinho, tadinho, né? Não. Mas ele precisa sim de tratamento. Ele precisa sim ser ouvido. Porque às vezes ele veio... É aqueles pais que falam, menino tem que ser assim, Isso. Mulher tem que obedecer o homem. Então é a realidade que ele conhece. Então dar voz para esses homens, essa forma assim, que é o tratamento dela, é justamente durante 6 meses, são rodas de conversa com uma equipe multidisciplinar com esses abusadores, muitos acabam se encontrando ali. Uhum. Porque o que acontece? Se a gente trata o abuso como um caso isolado, hoje eu livro a Joana, mas amanhã ele vai estar fazendo com a Maria. Exato. E depois ele vai estar fazendo com a Marcela. Uhum. Então a gente precisa cuidar desse abusador também, olhar com um olhar mais clínico para esse abusador, para justamente a gente não ficar nessa apagando o incêndio constante. E pra gente finalizar aqui, faltou falar de remissão, né? E daí chega a remissão de novo. Por pior que seja a agressão, muitas vezes até a física, né? A remissão é eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Aí é ele tentando convencer ela a permitir que ele volte para a fase de conquista. E aí ele vem todas aquelas juras todas de novo, né? Todas as juras de novo. Normalmente nesse momento a mulher já se afastou dele, então deixa eu voltar. E ele vai começar a prometer tudo, entendeu? E assim sucessivamente. A gente volta pro primeiro. E assim vai indo. Vai indo. E esperamos, né, doutora, que muitas mulheres consigam romper com esse ciclo, né, de relacionamento abusivo, né? Uhum. O programa Maravilha de Mulher vai para o intervalo e já nós voltamos. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de se ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também. Mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio.
através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11-99440-5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Stephanie Azevedo, falando sobre violência doméstica, ela que atua na vara da família e trabalha muito com essas mulheres que estão em vulnerabilidade, né, doutora? Sim. E aí nós estávamos falando de todo um ciclo de um relacionamento abusivo, né? Mas assim, especificamente, quais são esses abusos? Sim, é sempre legal a gente falar, né, em relação às formas de agressão, a forma do abuso, porque muitas vezes a gente se pega naquele que é o físico, né? Então, assim, a gente escuta muito, mas ele nunca me bateu. Exatamente. Então, tipo assim, se ele nunca me bateu, não é abuso. Gente, não, são 5 formas de violência, né? A física, que é realmente o bater, mas também é legal a gente falar que não é só o bater, é o empurrar. Sabe Isso. aquele... Eu ouço muito e que os abusadores, eles vêm assim, eu não posso relar em você, mas se você relar em mim... E eles começam a virar, tipo, escudos humanos, entendeu? Eles começam a parar na frente dessa Sim. vítima, tipo, de uma forma... Querendo realmente que ela rele nele pra justamente ele poder revidar. Uhum. Então, ou empurrão, ou apertão no braço, ou o... Qualquer coisa nesse sentido. Aquele segurar, né? Aquele segurar forte. Tô andando no shopping, alguém olhou pra você. Ele vai, como a gente já falou, ele vai responsabilizar. Porque se a pessoa olhou pra você, é porque você tá parecendo, você não tá usando... Isso, mulher direita não anda dessa forma. Exato. Você tá chamando atenção porque você gosta de ficar se mostrando pra homem. Então ele vai lá e te arrasta, sabe? Puxa. Ou então aquela pessoa que falou que não queria que você saísse. Porque isso, gente, não é só pra mulheres casadas. Então, na época de namoro, eu não queria que você saísse sozinha, sabe? Quando aí o namorado vai e pega pelo cabelo. Uhum. E eu fico triste, porque infelizmente hoje a gente vê muito na internet romantizando isso, né? Sim. Com as meninas mais novas. E às vezes não, a gente já tem que incentivar, já tem que conscientizar as meninas desde lá de sempre, né? E os meninos também, que isso não pode de qualquer forma. Pode. Então essa é a violência mais conhecida e mais fácil da gente provar, né? Mais fácil, tem ali, é visível, né? A moral, que é quando tem calúnia, difamação ou injúria. Então é aquela pessoa que vai falar mal, vai usar, assim, mal de você para outras pessoas, entendeu? Vai querer te expor, vai fazer um exposed daquela pessoa ali. A minha ex-namorada, como a gente sabe, tem aquele ciclo. Então, Sim. E muitas vezes esses relacionamentos abusivos, eles são picados. Então, a gente nunca sabe. É aquele casal que termina e volta o tempo todo. Normalmente é que tá se repetindo o ciclo, né? Então, é nesse momento que eles estão terminados. Ele começa a falar mal dela, tá vendo como ela é uma vagabunda, como ela é isso. Então, essa é a agressão moral, entendeu? Sim. Ou então, ele virar assim e falar assim, ela me roubou. Isso é um fato calunioso, não pode, até se não fosse dentro de um relacionamento, já seria um crime, Sim. né? Mas é um fato calunioso, tipo, ela não roubou nada, mas, por exemplo, ela
ele começa a falar, ela roubou, às vezes o computador era dela, mas ele sempre usava o computador. Terminaram o relacionamento, ela foi lá e buscou o computador. Daí ele começa, ela roubou o computador que ela tinha me dado, que não sei o que lá. Então qualquer coisa que atente contra a moral dessa pessoa. E normalmente falado para terceiros, né? Sim. Que seria... Ou inventar casos, né, de relacionamentos que não existe, né? Do tipo, ela tá saindo com fulano, com Beltrano, Exatamente, ela já tá se mostrando pra não sei quem. Exatamente, qualquer coisa que seja contra a moral dela, tudo que envolva a moral. E nisso até seria o caso quando começa a soltar fotos da intimidade do casal, entendeu? Seria uma forma de violência moral mesmo, entendeu? Então, e tem muito desses casos, né? Que tem fotos, ele brinca com noites íntimas, tira as fotos, guarda e depois nesse momento começa a mostrar pros amigos e assim. Começa a usar pra, tipo, desmerecer ela, como se tá vendo o tipo de mulher que é. Então, infelizmente tem. E é uma forma de agressão, tá? Eles podem, inclusive, ser... Qualquer forma dessa de agressão, gente, ela está tipificada na Lei Maria da Penha. Então, não é só o agressor que foi lá e bateu que pode incorrer na Lei Maria da Penha. Se ele fizer qualquer uma dessas formas de agressão, lógico que a violência física acaba sendo mais fácil da gente provar. Sim. Mas a gente conseguindo provar as outras formas, a gente consegue também que ele incorra nessa lei. A violência psicológica... que também eu acho que é uma das violências mais cruéis. Sim. Talvez até mais do que a física, porque a física, às vezes, a pessoa fica anos no ele nunca me bateu, achando que não tá tendo violência. Sim. Muitas mulheres são salvas de relacionamento justamente porque aconteceu a agressão, porque ela precisou tomar um partido. Exatamente. Ela precisou... Não, aconteceu a agressão física, não. Então agora eu preciso romper com isso. Isso que é um relacionamento abusivo. Às vezes ela tem na concepção dela que o relacionamento abusivo é se o cara bater nela. Isso. Então, realmente, daí na hora que bate que ela consegue. E nisso, às vezes, passou anos ali, vivendo todas as outras violências. Exato. E sendo igualmente atingida. E a emocional você é burra. Você é burra, você é insuficiente, ninguém vai te querer, entendeu? Normalmente eles usam, se já tem filhos... Você com filho, homem nenhum vai olhar pra você, você tá gorda, ou então você tá magra, ou então você tá acabada, seu cabelo é feio. São as mais variadas formas que você acaba com a autoestima da pessoa. E às vezes também usa muito. Se você sair daqui, a mulher ali às vezes tá na dependência econômica dele, né? Se você sair daqui eu vou tomar seus filhos, então você pode sair, mas os filhos vão ficar. Eu não vou sair da casa, entendeu? Vou pôr fogo em tudo. As ameaças, quando começa a ter ameaça. E tem os abusadores que eles começam a ameaçar contra a própria vida. Você vai me largar, eu vou me matar. Entendeu? Se você me largar, eu vou desaparecer, os nossos filhos nunca mais vai saber de mim. Eu vou cair no mundo, né? Eu vou cair no mundo, você não vai ver mais... Então, eles são muito ardis e muito criativos para fazer as formas de violência. Mas assim, você percebe que são sempre as mesmas coisas, né? São vários abusadores e sempre as mesmas coisas, né? Parece que é a mesma história, né? Parece que eles têm um script para seguir. E isso chega a ser muito engraçado, porque é engraçado de forma ruim, né? Porque quando toda vez que eu vou dar alguma palestra, eu falo sobre isso, muitas pessoas que estão ali falam assim... Meu Deus, mas é idêntico, parece que você está descrevendo ele. Mas é como eu falei, os abusadores, eles têm um perfil muito nítido e muito claro. E quando a gente consegue identificar isso, aí fica muito mais fácil a gente se livrar no começo. Sim, sim. Então, quais são as outras? A física, a emocional? Isso. A patrimonial, que é pouco falada, que é sempre interessante a gente falar, que começa lá no namoro, destruindo o celular... Entendeu? Tipo, quebrou o celular, ou então riscou um carro, qualquer coisa que seja contra o seu patrimônio. Ou vocês são casados, ele sabe que você tá querendo o divórcio, ele já começa a se desfazer dos bens. Sabe quando começa a colocar, ou coloca no nome da mãe, já transfere o carro pro nome da mãe dele? Isso é muito comum, né? Muito comum. Isso é violência patrimonial. Ou, por exemplo, eles decidiram juntos que a mulher não vai trabalhar para cuidar dos filhos.
mas ele controla completamente. Se o casal decidiu juntos que a mulher não vai trabalhar, o dinheiro também é dos dois. Sim. Então, os dois têm que participar dessa economia familiar, né? Só que ele começa a tratar a companheira como se ela fosse uma filha dele, onde ela tem que pedir para comprar uma calcinha, um batom, para ir no supermercado. Eu já tive uma cliente que ele tem um patrimônio milionário mesmo, 1,2 milhão o patrimônio dele. E quando ela foi se separar, quando ela me procurou, ela não tinha nenhum cartão, nenhuma conta em banco, ela não sabia mexer com dinheiro, porque ele fazia tudo. Então, assim, esse controle, entendeu? E o que é interessante, doutora, é que a senhora disse que ela não sabia. É justamente essa que é a defesa dele, né? Que provavelmente ele usou isso de maneira que eu tô te protegendo. Exatamente. Você não precisa saber, eu cuido disso pra você. Eu vou fazer tudo. Olha, é tão chato ter que ficar indo no banco, ter que fazer isso. Eu tô cuidando pra você. Te falta alguma coisa? Ô, gente, só que a questão não é o faltar alguma coisa, mas a gente tem o direito de hoje eu acordei e quero tomar um café na padaria. E às vezes essas mulheres não podem fazer isso, mesmo no caso dela. Tendo muito dinheiro, porque ele quer controlar, entendeu? E por fim, a agressão sexual, que também é pouco falada, é de poucos anos pra cá que começaram a falar, onde se enquadra o estupro marital. Porque até pouco tempo, né, era meio que isso, não se falava, e tipo, se você é mulher dele, você tem que ceder todas as noites. Tem que ceder. E que era como se fosse uma obrigação do casamento ali, né? E até algumas separações eram baseadas nisso. E não, qualquer coisa que seja contra a vontade de qualquer um dos dois, tá, gente? Eu acho importante a gente falar que também o inverso também não é permitido. Sim. Então, qualquer um dos dois ali que tenha uma prática que não seja carinhosa, amorosa, ou né? ou digamos que ela tenha concordância, ela queira fazer, entendeu? Alguma coisa que não seja carinhosa, mas desde que tenha o consenso dela. A partir do momento que a pessoa falou não, não. Qualquer coisa depois daquilo já é considerado estupro. E o controle dos métodos contraceptivos também. Tem marido que não deixa ela tomar pílula, que não quer que ela tome anticoncepcional. Tem marido que não quer usar camisinha e ela quer, tá, gente? Isso, lógico, se os dois decidiram não vamos usar preservativo, não tem problema nenhum. Mas de 2015 pra cá, teve um aumento em 35% dos casos de HIV de mulheres casadas. Então, infelizmente, esses abusadores, normalmente, eles têm muitos casos extraconjugais. E essa mulher... só que ele não quer se prevenir de forma alguma. Então, isso também é uma agressão sexual. Gente, quanto assunto, né? Tá muito bom esse bate-papo com a doutora. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, o Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui.
Você vai muito, muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que, se você contratar, algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro, que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho, porque é maravilhoso. O programa Maravilha de Mulher está de volta com a doutora Stephanie Azevedo, ela que atua na vara da família. Nós estamos falando sobre relacionamento abusivo. E agora nós vamos falar, né, doutora, como sair desse relacionamento abusivo. Exatamente. Uma vez que a mulher já identificou, né, quais são os passos que ela precisa dar para sair desse relacionamento. Sim, primeiro de tudo é ter uma rede de apoio. E eu acho que essa dica iria até para as amigas, para os familiares dessa mulher, dessa vítima, porque, como eu comentei, né, muitas vezes são os amigos ali, o círculo social dela que vai identificar antes dela. Então essa rede de apoio ela tem que estar muito bem estruturada, sempre pronta a auxiliar, porque essa mulher só vai conseguir sair no tempo dela. Então vai ter a mulher que vai sair com 6 meses, vai ter a mulher que vai demorar 10 anos para sair. E essa rede de apoio ela não tá ali para julgar, para apontar e para falar eu te avisei. Sim. Essa rede de apoio ela tá ali para acolher e para oferecer ajuda quando essa mulher estiver pronta para sair. Eu acho que o pior disso tudo são essas acusações, né? Eu te avisei, desde o começo ele já era assim, você aqui não viu. Então isso, para quem tá em casa, a família que tá assistindo, identificou, é bom saber que não é necessário fazer esses apontamentos. Não é né? necessário e, na verdade, acaba causando muito mais dor nessa mulher. Acaba, muitas vezes, jogando ela de volta para o relacionamento abusivo. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que tem a fase da remissão, da lua Sim. de mel? É a fase que vai estar todo mundo falando para ela não voltar para ele, porque ele é péssimo, ele é maravilhoso. Quer dizer, ele é péssimo, ele é horrível. E o que acontece? Essas pessoas, o pessoal de fora, né, a rede de apoio que tá ali, ela começa a anular dessa mulher como se esse relacionamento ele fosse inteiro anulável. E daí aquela mulher começa a se questionar que não era assim. Teve momentos bons, Sim. gente. A gente não pode aqui falar pra essa mulher que não teve momentos bons. Às vezes é a vida dela inteira, é o pai dos filhos dela. Então, a gente não pode anular a vida que essa mulher teve com o abusador. A gente tem que falar assim, olha, essa pessoa não tem como ter ele não consegue, você tá entendendo que é dele conscientizar essa mulher, não julgar essa mulher. E falar assim, eu tô aqui pra você. Eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela tá num relacionamento abusivo. E eu trabalho com isso, então ela me segue e eu vivo mandando vídeos pra ela, e é o que eu falo pra ela. Eu falo assim, às vezes ela quer desabafar, ela fala assim, mas você já falou pra mim. Eu falo assim, você pode desabafar comigo quantas vezes você quiser. O dia que você falar pra mim que você quer sair, eu vou estar aqui pra te ajudar. Sim. Porque senão essa pessoa, lembra que a gente falou que essa pessoa, ele trabalha pra isolar essa pessoa? Se ele trabalha pra isolar e eu viro pra você e falo assim, se você for falar dele, eu não quero nem saber. Eu Exato. também tô te isolando, entendeu? Eu tô dando mais força pra ele do que ajudando. Então, ter uma escuta ativa e ter essa espera do tempo dela, sempre conscientizando. Olha, você sabe que você merece melhor, você sabe que você não precisa disso, você sabe que você
trabalhando o reforço positivo, entendeu? Porque normalmente ela já tá ali presa por causa da autoestima aniquilada. Então você vai fazer esse reforço positivo. E você, mulher que tá presa e hoje identificou, começar a entender essas pessoas como pessoas que vão te ajudar mesmo. Não ficar, porque ele já fez uma campanha muito contra essas pessoas, de que as pessoas têm inveja do seu relacionamento. E não, começar a entender que essas pessoas, elas querem o seu bem. Se às vezes uma mãe, é muito complicado, a família, eu acho que mãe e pai, às vezes eles vêm de outra geração. Então às vezes eles são mais enérgicos mesmo. Sim. E eles vão falar isso. Stephanie, você tem que sair disso, você não pode. Então também ter essa consciência que as pessoas que estão querendo que você saia do relacionamento, elas só querem te ajudar. E você poder contar com essas pessoas. Então eu acho que o principal é a rede de apoio. Sim. O primeiro passo. Depois é você começar a ver ali, se organizar mentalmente de como que você vai fazer essa saída. Porque a gente sabe que foram assim anos, ou que meses, que tenham sido meses, mas que normalmente são muito intensos, né? Então você não vai conseguir de um dia para o outro acordei e falei tchau. Sim. Entendeu? Então começar a internalizar isso e montar um mapa mesmo, entendeu? De como que vai ser essa uma separação. Estratégia, uma né? Estratégia de fortalecimento a você. Se você é uma mulher que hoje está completamente dependente financeiramente dele, então como que eu poderia fazer para ter a minha independência? Vai ser fazendo bolo? Vai ser fazendo um brigadeiro? Vai ser estudando um pouco mais? Então começar a desenhar sua estratégia. E muitas vezes, doutora, as pessoas esperam uma atitude daquela vítima imediata. E nem sempre essa atitude imediata é o que vai ser solucionável na vida dela. Talvez ela até tenha já identificado, mas ela pense um pouco nesse filho que precisa crescer um pouquinho, ela de repente a comprar uma casa ou ter condições de pagar um aluguel, né? Tem algum lugar pra ir, às vezes a mulher tá todo mundo ali falando, você tem que sair. Só que ninguém falou assim, olha, se você precisar, você pode vir aqui. Então é muito fácil a gente julgar o outro a partir dos nossos sapatos, entendeu? Então quando eu ouço a frase assim, você tem que se colocar no lugar dos outros. Eu acho que é além disso, porque se eu me coloco no lugar dos outros, eu me coloco de acordo com as minhas verdades. Então como que eu vou julgar uma pessoa? Eu tenho que colocar exatamente na realidade dela. Eu quero que ela saia, mas ela tem pra onde ir? Não tem? Então vamos sentar juntas e vamos pensar como que você poderia fazer essa saída? Ou então, não, ele que vai ter que sair da casa. Qual que seria o meio legal para fazer ele sair da casa? Então o primeiro passo é que ela vai precisar de um advogado para tirar ele da casa? Como que ela vai pagar esse advogado? Então começar a pensar nas questões práticas mesmo. Porque é muito romântico a gente também virar e falar que a pessoa vai sair desbravando. E não é assim. Nós, como mães, quando tem uma criança envolvida, eu não tô falando que ninguém tem que continuar preso no relacionamento abusivo. Mas eu sei que não é tão fácil do dia pra noite, amanhã eu acordar e falar assim, vou pegar os meus filhos por debaixo do braço e sair desembestada pelo mundo. Então é conseguir fazer esse plano do divórcio mesmo. Eu falo que é o plano do divórcio, né? Mesmo que não seja um divórcio de fato, porque às vezes muitas hoje só foram morar juntos e é uma união estável, né? Então, mas é o plano de saída desse relacionamento. Eu acho que o primeiro passo desse plano ali, o primeiro degrau do plano é você se fortalecer. Então, que seja você conversar com uma psicóloga, entendeu? Hoje a gente tem muitas psicólogas com valor muito acessível. A gente tem em igrejas, em vários centros, entendeu? Um trabalho voluntário mesmo de psicóloga. Tem uma rede social muito legal que é um Instagram, né? Eu Dona de Mim. Lá é oferecido um trabalho voluntário através de WhatsApp com as psicólogas. Tem as justiceiras também. Então a gente tem bastante coisa. Então começar a procurar. Que seja investigar ali através da rede mesmo. Acho que a psicóloga nesse momento é mais importante do que uma advogada. Sim. Às vezes tem algumas que me procuram e às vezes elas nem estavam precisando tanto do advogado. Elas ainda não estão pronta para o divórcio em si, elas precisam se fortalecer para tomar a decisão e conseguir
manter essa decisão, porque senão a gente cai no ciclo de novo, entendeu? E cada vez que essa mulher volta pro ciclo, é mais difícil ela sair de novo, porque ela tá mais machucada, tá mais fragilizada, tá mais exposta, são mais pessoas cobrando dela uma situação, tipo, de novo você voltou com ele. Gosta de apanhar. Gosta de apanhar, é mulher de bandido mesmo. Então, oferecer pra essa mulher essa ajuda, essa mão. E ela mesmo saber que ela pode ter o tempo dela, entendeu? Não precisa ser hoje. E doutora, assim, não existe grau de escolaridade, né? Não existe grau de escolaridade. A gente tem aí juízas sofrendo, entendeu? Tinha uma colega minha que ela vivia um relacionamento abusivo, ela era advogada da seara criminal, que é considerada tipo as mais, tipo, casca grossa, assim. E hoje, graças a Deus, ela já saiu, mas o cara começou a chegar num ponto de ciúmes que ele ia nas audiências com ela. Ele ia, ficava na parte de fora, porque não pode entrar outra pessoa dentro da sala de audiência, né? Ela entrava, terminava a audiência e saía, e ele começou a acompanhar ela. Então não tem grau de escolaridade, entendeu? Vai ser desde da que não tem escolaridade nenhuma, e às vezes acaba sendo um pouco mais difícil para sair, porque ele usa muito isso. Ai, como que você vai conseguir sobreviver? Você não sabe nem ler, não sabe nem escrever, até a mulher ali, mestre, doutora, PhD, em qualquer coisa que seja. E muitas vezes essa mestre, doutora e PhD, ela fica até com vergonha, né? Justamente porque ela sabe que ela tem um nível de escolaridade. Que era para ela saber disso, não era para ela estar nisso, entendeu? Exato. E ela vai ter a vergonha até mesmo para denunciar, porque normalmente aí já são também pessoas ali daquele meio. Ela não vai querer expor o marido, que às vezes tem títulos. Exatamente, porque aí ele também, né? Porque uma pessoa que está num nível superior, né, terceiro grau, ela vai se relacionar com pessoas também no mesmo nível, né? Sim, então ela às vezes não quer expor, porque daí já é toda uma sociedade ali, né? Todo mundo vai estar esperando, imagina. Exatamente. Doutora, agora eu queria que contasse um pouco de quem é a doutora Stephanie, onde que trabalha, como que atua, os projetos. Bom, eu trabalho somente com mulheres, né? Então a minha advocacia, ela é diferenciada. Eu falo que é uma advocacia renovada, onde eu busco a humanização do direito. E o acolhimento, né? Eu não acredito nessa advocacia completamente elitizada, que muitas vezes a pessoa vai conversar com o advogado e o advogado fala de uma forma, as pessoas às vezes consegue nem entender, nem entender o que ele está falando. E não, a gente tem que entender, nós como advogadas tem que entender que o processo é uma pessoa, é a história de uma pessoa. O processo não é os honorários, o processo não é um número. O processo é uma pessoa, então a pessoa que mais tem que participar de tudo que seja falado ali é ela. Então eu tento fazer de forma mais participativa possível que essa pessoa entenda tudo o que está acontecendo no processo dela, do início ao fim. Então, olha, é isso que está acontecendo, o juiz falou isso, e não vai adiantar eu usar os termos do juiz que ela não vai entender. Então, o juiz, é a mesma coisa, quando a gente vai no médico, o médico vai falar, não, o médico vai falar o termo pra gente entender. E eu tento utilizar dessa forma, né? Hoje a gente está com 20 advogadas colaboradoras espalhadas pelo Brasil. A ideia é, assim, pelo menos até o final do ano a gente chegar a 100, porque a minha ideia é a gente conseguir oferecer esse tipo de advocacia para todas as mulheres do Brasil inteiro. Então, até as colegas, caso tenha colegas que se sintam tocadas aí, que tenham esse viés feminista, porque a minha ótica é sempre pelo olhar do feminismo, né, respeitando esse viés. E podem vir, que vai ser muito bem-vinda, a gente está ampliando a equipe. E é isso. As redes sociais? As redes sociais, a gente está lá no Facebook como Advocacia para Elas. Então, sempre, todos os dias, a gente gera conteúdo realmente visando o empoderamento através da informação. E no Instagram, Advogo para Elas, mesma coisa, e os conteúdos são diferenciados. Então, no Instagram é preparado o conteúdo de uma forma, no Facebook é outra, porque a ideia é falar e que essas mulheres... Então é importante que siga os dois. Que sigam os dois. Porque são conteúdos diferentes. Sim.
Doutora Stephanie, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa Maravilha de Mulher. Eu que agradeço imensamente e obrigada a você por dar voz pra gente falar de um assunto tão importante. Obrigada. O programa Maravilha de Mulher chegou ao final, mas você pode acompanhar aí a programação da TV, da Fink TV, viu? Tá cheio, olha, de coisa muito legal, conteúdo exclusivo, regional pra você, viu? Um super beijo. Tchau, tchau. Até mais.